Abra sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Cantamos sobre a ressurreição de Cristo. E eu te pergunto nesta manhã, se você de fato acredita naquilo que você ouviu as crianças cantando ou que você também cantou. Se você acredita de fato, de verdade, na ressurreição de Jesus Cristo. Se você acredita na ressurreição de Jesus, o texto que nós iremos ler, parte do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, é suficiente para fazer com que essa verdade se firme muito mais no seu coração. Mas se nesta manhã ainda tem alguém no nosso meio que ainda não crê na ressurreição de Jesus, nós cremos também que o texto é mais que o suficiente, pela ação do Espírito, de fazer com que essa verdade nasça no seu coração nesta manhã. Lucas 24, a partir do versículo 1, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixados os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Vamos orar? Pai, diante da tua palavra que é viva, nós queremos neste momento, ó Pai, entregar as nossas vidas nas tuas mãos, porque nós cremos que o Senhor é que nos convence, ó Deus, de toda a nossa pequenez, da nossa ignorância referente à tua palavra, para que nós possamos compreender conceitos profundos que envolvem, ó Deus, milagres, que envolvem o natural e o sobrenatural. E dentre estes acontecimentos encontram-se a ressurreição, a qual nesta manhã nós celebramos. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 24, ele vai trazer a nós provas incontestáveis sobre o triunfo do Filho do Homem. E é interessante, irmãos, que quando nós falamos sobre a ressurreição é uma das doutrinas da Bíblia em que, às vezes, alguns acreditam não acreditando. Será que de fato e de verdade Jesus ressuscitou? Alguns ainda vivem dentro da síndrome de Tomé. Jesus aparece aos 11, aos discípulos, e Tomé não estava nesta primeira oportunidade. E Tomé, ele não foi convencido pelos outros de que Jesus de fato tinha ressuscitado. Ele falou que ele só acreditaria na ressurreição de Jesus se ele tocasse em Jesus. E Jesus apareceu para ele e disse: Tomé, vem aqui e toque em mim. Eu quero, irmãos, que nesta manhã, por meio da palavra, nós tenhamos uma completa compreensão e certeza de que Jesus de fato ressuscitou por meio de alguns testemunhos que não tem como a gente refutá-los. O primeiro testemunho que nós encontramos no texto é o testemunho dos anjos, conforme está registrado aí no capítulo 24, versículo de 4 a 6, que eu acabei de ler. E a pergunta que os anjos fizeram às mulheres, que foram as primeiras a ir ao túmulo, porque elas estavam levando aromas, produtos para preparar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. E a pergunta que os anjos fazem é: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Vocês não lembram daquilo que ele, Jesus, disse a vocês? Que ele, Jesus, enfrentaria a morte, mas que no terceiro dia ressuscitaria? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Essa pergunta, irmãos, ela não pode ficar no nosso coração sem resposta, porque a resposta é dada não só por meio deste texto em Lucas 24, mas em todos os outros evangelhos.
Em toda a Escritura, aliás, desde o Antigo Testamento, já há a verdade proclamada profeticamente que Jesus ressuscitaria dos mortos. Mas há um segundo testemunho aqui, que é o testemunho das mulheres. O texto diz que Maria e outras mulheres, versículo de número 1, versículo de número 2, versículo de número 8 a seguir, diz então que, e voltando do túmulo, as mulheres anunciaram essas coisas aos homens e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Interessante que a grande preocupação, principalmente de Maria Madalena, e Mateus narra isso para nós, é: quem abrirá o túmulo para nós? Porque todos nós sabemos que naquele túmulo estava uma pedra de mais de tonelada. Ali estava não só a pedra, mas também a pedra fechada com o selo, né, do Império Romano. Não poderia ser violada. E é obviamente que ninguém teria condição de retirar aquela pedra. Mateus diz que aquela pedra foi removida numa ação miraculosa de Deus por meio de um terremoto. Por meio de um terremoto. E então essas mulheres, agora convencidas de que de fato a não encontrar o corpo de Jesus, elas creram na ressurreição de Jesus e foram anunciar para os apóstolos. Mas chegando lá, os apóstolos, pelo fato de elas serem mulheres, não creram no testemunho delas. E aqui eu quero deixar bem claro, irmãos, que quem não creu no testemunho das mulheres foram os apóstolos e os discípulos, os homens. Aqui não tem nada a ver com Deus tratando diferentemente essas mulheres, muito pelo contrário. Todas as experiências que os homens, discípulos de Cristo tiveram, tanto no ministério, tanto na morte, na crucificação, ressurreição de Jesus, as mulheres também tiveram. Aliás, elas foram as primeiras a chegar, algumas acompanharam toda a tortura, a morte de cruz de Jesus Cristo. O fato aqui é que os homens que não creram no testemunho daquelas mulheres, e aí nós vamos para o testemunho de Pedro, porque Pedro, não convencido pelo testemunho daquelas irmãs, ele foi in loco, correu até o túmulo para verificar se de fato Jesus havia ressuscitado. E é interessante que aqui no texto você vai ler versículo de número 11, versículo de número 12, o seguinte, capítulo 24. Mas para eles, tais palavras das mulheres pareciam um delírio, eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Neste momento, o apóstolo Pedro, a única reação e sentimento que ele teve foi de admiração, nada mais do que isso. Jesus teve que aparecer não só a Pedro, mas a todos os outros apóstolos e a todos os discípulos, outras e outras vezes. Aliás, a Escritura diz que Jesus, depois de ressurreto, ficou 40 dias com os seus discípulos, dando todas as provas de que ele havia ressuscitado. Mas João, ele narra um encontro de Jesus com Pedro, onde Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, você me ama? Depois que Pedro o negou 3 vezes. E então, já convencido de que Jesus era o Messias prometido, e Jesus Cristo era aquele que ressuscitou dos mortos, Pedro, sabendo que Jesus era e continua sendo Deus, Pedro diz: Senhor, o Senhor conhece e sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E Pedro deu para nós todas as provas de que ele foi um discípulo fiel a Cristo, e segundo a tradição reza que ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Então aqui nós temos o testemunho dos anjos, o testemunho das mulheres, temos também o testemunho de Pedro, mas nós também temos o testemunho de 2 discípulos, que depois do acontecimento da morte por crucificação de Jesus, eles estão se deslocando de Jerusalém para Emaús, e o texto em capítulo 24, versículo 13 ao 35, diz que eles, ao
conversarem sobre os acontecimentos, Jesus entra na conversa deles. Jesus aparece àqueles 2 discípulos, ressuscitados, e pergunta a eles: do que vocês estão tratando? E eles respondem para Jesus: você, por acaso, é o único que não sabe das últimas novas? E Jesus pergunta: quais? É lógico que Jesus queria instigar a fé daqueles homens. E eles dizem: o nosso Messias, aquele a quem nós achamos que era o Messias prometido, ele foi morto na cruz, e a nossa esperança morreu com ele. A nossa esperança esvaiu-se. Estamos voltando para Emaús porque nós não temos mais sentido ou significado para ser discípulo de Jesus Cristo. E Jesus então diz: por que vocês são tão demorados, tão obtusos para compreender aquilo que a Escritura tem falado sobre mim? E o texto diz que Jesus, começando por Moisés, versículo de número 27, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E diz o texto que então eles tiveram os olhos desimpedidos, eles discerniram que Jesus de fato havia ressurgido dos mortos. E a atitude deles: ir de encontro aos apóstolos e aos discípulos e anunciar que Jesus havia ressurgido dos mortos. E a palavra deles era, quando ele estava na refeição conosco, e quando ele orou na comunhão conosco da refeição, o nosso coração ardia diante daquilo que ele nos falava. Mas também nós ainda temos o testemunho dos apóstolos e outros discípulos, que você pode ler a partir do versículo 36 até o versículo de número 53. E aqui Jesus, ele aparece para os apóstolos e para os discípulos, enquanto Cleópas está narrando a história. Cleópas está narrando o momento que ele teve com Jesus ressurreto. Nós estivemos com ele. E enquanto eles estavam narrando aquilo que havia acontecido com ele no caminho de Emaús, Jesus aparece no meio deles. E aí, a gente não entende muito, irmãos. Às vezes a gente fica apontando o dedo para aqueles irmãos lá no passado, porque diante de tantas promessas do Antigo Testamento, e tantas vezes Jesus falar para eles que ele iria sofrer, morrer, mas que ia ressurgir no terceiro dia, quando Jesus aparece diante deles, a reação deles foi de pavor, de medo, ficaram aterrorizados. Não deveria ser de alegria, de contentamento, de culto, adoração, cânticos de louvor ao ressurreto? Não. O texto diz que eles ficaram atemorizados porque pensavam que estavam vendo um fantasma. E nós não somos tão diferentes deles. Ainda, irmãos, infelizmente, no coração de alguns, essa história de ressurreição ainda não é muito bem moldada, trabalhada e alicerçada no coração. Mas não tem outro que possa nos convencer, irmãos, de crermos na ressurreição de Jesus, a não ser Ele mesmo e a própria Escritura. Se tem alguém que pode convencer da sua própria ressurreição, é Jesus, por meio da Escritura. E foi isso que ele fez com as mulheres, quando o anjo disse a elas: lembrem o que ele disse para vocês, quando estava com vocês. Foi isso que Jesus disse para aqueles 2 indivíduos no caminho de Emaús, começando pelos profetas, por Moisés, os profetas. Ele explicou tudo o que apontava para a sua ressurreição. Foi a mesma estratégia que Jesus usou com os 11 e os discípulos. Agora, além de Moisés, dos profetas, Jesus inclui os salmos, para convencê-los de que ele havia ressuscitado dos mortos. E se você tiver alguma dúvida ainda, você, chegando em casa hoje, abra a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15, e leia lá.
que Jesus, de uma só vez, apareceu para mais de 500 irmãos. Durante 40 dias, deu todas as provas que ele havia ressurgido dos mortos. Então, eu quero que você, nesta manhã, saia daqui convencido por Cristo e pela Escritura, que ele ressurgiu dos mortos, e é por isso que nós temos esperança para a nossa vida. É por isso que nós reunimos domingo após domingo para exaltá-lo e dizer que ele é o nosso Senhor e Salvador, é o nosso Rei, é o nosso Messias. E que um dia nós iremos encontrar com ele, porque ele nos garantiu isso por meio da sua morte na cruz do Calvário. Como aplicação para mim e para a sua vida, algumas questões que nós podemos tratar e relembrar para que a gente tenha uma caminhada, principalmente naquilo que aponta para a ressurreição, de uma forma convicta, que esta verdade, a partir de agora, nunca mais saia do nosso coração e que ela seja vívida todos os dias. Como aplicação, quando nós lembramos dos anjos, a fala dos anjos, nós devemos ter esta pergunta dissipada do nosso coração, a partir de hoje: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou no terceiro dia, não tenho dúvida. Essa é a base que alicerça toda a nossa fé. Não faz sentido para nós se não há ressurreição dos mortos, e Paulo vai dizer isso no capítulo 15 da carta à igreja em Corinto. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Mas também nós podemos lembrar da atitude das mulheres. Diz versículo 8 que elas lembraram daquilo que Jesus havia dito referente à ressurreição dele. Elas voltaram e destemidamente anunciaram a ressurreição de Jesus, mesmo sendo desprezadas e não acreditadas. É o que nós temos que fazer hoje. Nós falamos da ressurreição de Jesus, mas ainda muitas pessoas, até algumas dentro da igreja, insistem em não acreditar nessa verdade, mas nós não podemos nos calar. Mas também nós podemos lembrar da atitude daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que eles, convencidos por Jesus e pela Escritura, tiveram seus olhos abertos, reconheceram Jesus redivivo, tiveram seus corações ardendo ao ouvir a palavra, voltaram para Jerusalém e sem temor contaram tudo o que eles tinham visto e ouvido. É isso que cabe a nós, pleno século 21, mas também nós podemos lembrar de que se há alguém que possa nos convencer dos nossos, não só dos nossos pecados e perdoá-los, mas principalmente do pecado da gente não crer na ressurreição, é Jesus por meio dele mesmo e da Escritura. Lembrar que a Escritura por si só, ela é mais que suficiente para nos convencer e nos fazer definitivamente crer que Jesus ressurgiu dos mortos. Quero concluir esta palavra, irmãos, lembrando para vocês aquilo que Paulo disse para os irmãos na igreja em Corinto, quando, capítulo 15, primeira carta, do versículo 12 ao versículo 20, ele em resumo diz: se nós não acreditarmos na ressurreição de Jesus Cristo, nós somos os mais infelizes dos homens. Somos os mais infelizes dos homens. Nós fazemos Deus de mentiroso, fazemos a Escritura de mentirosa. Nós afirmamos que aqueles irmãos que morreram em Cristo, crendo na ressurreição, não vão ser ressuscitados conforme aquilo que nós garantimos. Mas Paulo, ele vai terminar esse texto usando a expressão: mas Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou dos mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Feche seus olhos, curva sua cabeça e nós vamos orar no nome de Jesus. Pai, louvamos o teu nome pela tua palavra. Nós não precisamos ficar buscando na ciência, ó Deus, somente, apesar que a ciência também confirma a tua ressurreição, de que se não for por meio, ó Deus, dos meios científicos, nós não iremos crer na sua ressurreição.
porque crer na tua ressurreição exige de nós racionalidade e fé. Por isso nós pedimos que o Senhor, na tua graça infinita, se nesta manhã alguém aqui no nosso meio que ainda não acredita, ó Deus, que o Senhor ressurgiu dos mortos no terceiro dia, que o Senhor mesmo possa convencê-lo, convencê-la, mediante a ação gloriosa do Santo Espírito no coração de cada um. E assim, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.